estou de volta aqui agora para falar com você sobre a diferença de um ato e de um fato contábil. Isso mesmo, então acompanhe até o final porque a aula está muito boa. Vou começar te dizendo que um deles a gente registra, a gente faz lançamentos contábeis e o outro não. Então vamos lá. Ato administrativo também pode ser chamado de ato contábil. Então existe ato administrativo ou ato contábil. Fato administrativo ou fato contábil, ok? O ato administrativo ou ato contábil, ele não gera lançamento, tá vendo? Não gera lançamento. Por quê? Porque não há movimentação no patrimônio, então não vai gerar nenhum lançamento. A gente diz que o ato administrativo é uma ação da administração. Então é uma ação que é desenvolvida na empresa que não vai mexer no patrimônio no momento da ação, tá? Por exemplo, reuniões. As reuniões, elas não vão movimentar o patrimônio, não vai afetar o patrimônio da empresa. Assim como contratação e demissão, o ato de contratar, o ato de demitir não gera lançamento contábil. Mas atenção, porque um ato ele pode virar um fato. Sim, pode. Por quê? Ao contratar, ao demitir um funcionário, depois dessa operação pode acontecer fatos, a empresa vai ter que registrar folha de pagamento, rescisão, que aí sim vai mexer no patrimônio da entidade. Mas o ato de demitir, o ato de contratar, a gente não tem a movimentação no patrimônio. Então, a gente não registra, tá certo? Vamos entender o que é o fato. Fato administrativo, fato contábil, gera sim lançamento, ou seja, provoca movimentação no patrimônio das empresas. Então, o fato contábil, o fato administrativo, nós registramos porque afeta o patrimônio. Por exemplo, compra de mercadorias, pagamento de salários. Esses dois exemplos vão gerar movimentação, vão modificar então o patrimônio. Se ocorreu movimentação no patrimônio, a gente registra. Ficou claro a diferença? Ato, não há registro. Fato, a gente registra, ok? Agora a gente vai ver que o fato contábil, ou fato administrativo, a gente divide em três. Acompanhe aqui comigo. Os fatos, eles podem ser permutativos, modificativos e mistos. Isso mesmo, dependendo do fato, ele pode ser permutativo, modificativo ou misto. Vamos ver o que é cada um deles. Permutativo, um fato permutativo é algo que vai provocar uma movimentação no patrimônio, mas a gente diz que é uma movimentação qualitativa. Isso mesmo, é uma movimentação no patrimônio qualitativa. Como assim? Bem, a gente viu que existem as contas de ativo, as contas de passivo e o patrimônio líquido. Tá lembrado disso? Quando a gente diz que a empresa está tendo um fato permutativo, é que está acontecendo a permuta, a modificação somente em contas de patrimônio ativo e passivo. Acompanhe aqui comigo, olhem só. Nós temos aqui o ativo, o passivo e aqui nós temos o PL. A permuta, ela vai acontecer entre contas de ativo e contas do passivo e não vai provocar nenhuma alteração aqui no patrimônio líquido com relação a saldo. Lembra o que é patrimônio líquido? A situação líquida da empresa. Bens mais direitos menos obrigações, a gente vai ter a situação líquida da empresa. Quando a gente diz que existe um fato permutativo, existe aqui, ó, troca ativo e passivo, ativo com ativo, passivo com passivo. Não provoca modificação na situação líquida da empresa. Um exemplo é o pagamento de fornecedores. Como assim, pagamento de fornecedores? Olha só. Quando há o pagamento de fornecedores, a gente está mexendo com duas contas. A conta fornecedores, que fica aqui, ó, no passivo, e a conta caixa ou banco que fica aqui no ativo. Vejam que diminui um bem da empresa, tá? Porque eu estou pagando, mas diminui também a obrigação. Aqui a dívida com o fornecedor. Isso não mexe na situação líquida da empresa, não mexe porque diminuiu aqui, mas também diminuiu aqui. Diminuiu um bem, mas também diminuiu uma obrigação. Não existe, então, modificação no patrimônio líquido. Você concorda com isso? Então, esse aqui seria um exemplo de fato permutativo, tá certo? Tá claro? Deixa a sua dúvida aqui debaixo do vídeo que eu vou te responder tudo.
O que seria um fato agora modificativo? O fato modificativo, diferente do permutativo, ele provoca uma alteração quantitativa na situação líquida da empresa. Isso mesmo, vai mexer na situação líquida da empresa. Aqui na anterior não mexe, porque diminuiu bem, mas também diminuiu obrigação. Já o fato modificativo, veja, ó, modificativo, ele modifica a situação líquida da empresa. O que seria um exemplo de um fato modificativo? Reconhecimento da despesa de salário. Como que eu vou reconhecer uma despesa com salário? Como que seria esse lançamento? Eu vou ter um débito em despesa, ó, tô reconhecendo a despesa, o meu funcionário trabalhou o mês inteiro e eu tenho que pagar ele no mês seguinte, no início do mês seguinte, reconhecer a despesa. Eu vou registrar a despesa e vou também registrar a minha obrigação de pagar o funcionário. Ele tem o direito de receber, eu tenho a obrigação de pagar. Nesse caso, olha o que vai acontecer. O lançamento contábil é mais ou menos assim. Eu teria um débito em despesa, a gente já está falando de débito e crédito, e teria um crédito lá em salários a pagar. E aí, o que acontece aqui? Eu estou mexendo em uma conta de resultado e uma conta de obrigação, de passivo. Concordam comigo? Olha só, a despesa é uma conta de resultado. Lembra quando a gente falou de contas? Contas de resultado e contas patrimoniais? Já aqui, salário a pagar é uma conta patrimonial. Isso vai provocar na empresa uma modificação na situação líquida dela. Por quê? Porque a obrigação salário a pagar vem para cá, no passivo, e a despesa influencia o resultado, que vai acabar influenciando o lucro ou prejuízo da empresa. Então, vai mudar o patrimônio líquido, vai mudar a situação líquida dela. Isso aqui, então, a gente chama de um fato modificativo e ele modifica quantitativamente a situação líquida da empresa, ok? Vamos para o último exemplo, são os fatos mistos. O que é um fato misto? Mistura os dois, isso mesmo. Ele vai mexer qualitativamente e quantitativamente. Como assim? Vai ter a permuta entre contas patrimoniais, mas também haverá aqui o registro numa conta de resultado. Por exemplo, pagamento de fornecedores com juros. A gente viu que só pagamento de fornecedores é permutativo. Só que se eu estou pagando juros, olha só, eu estou mexendo com uma conta de resultado. Acaba, então, influenciando a situação líquida da empresa. E nesse caso, a gente, então, tem aquilo que se chama de fato misto. Detalhe, tanto o fato modificativo quanto o fato misto, a gente diz que eles podem ser modificativo aumentativo ou modificativo diminutivo. A mesma coisa com misto, pode ser um misto aumentativo ou um misto diminutivo. O que isso significa? Sempre que o fato ele for aumentar a minha situação líquida, por aumentar, por exemplo, é uma receita, a gente vai ter um fato modificativo ou misto aumentativo. Agora, quando ele for reduzir a minha situação líquida, quando essa conta de resultado que eu usar for uma despesa, por exemplo, vai ser um fato modificativo ou misto diminutivo, ok? Ficou claro? Deu para entender a diferença entre os 3 tipos de fatos da contabilidade? Então fica ligado nas próximas aulas que tá muito legal. Até mais!